Que a paz seja com você. Nós chegamos ao nosso podcast de número 15, já faz algum tempo que eu não gravo algumas mensagens. Isso é devido a, vamos dizer assim, as minhas prioridades, né? E, assim, primeiramente é importante a gente cuidar da nossa família, né? Do nosso trabalho, da nossa congregação. Então, me dedico a cuidar da congregação e cumprindo essas obrigações, né, as quais listei, daí eu reservo tempo para cuidar daqueles que estão um pouco mais distantes, né? Então, eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem. Há uns 15 ou 20 dias por aí, eu comecei a usar óculos, né, devido a um problema de vista, né, que é astigmatismo. Então, eu passei a usar óculos, então eu passei a enxergar tão bem que eu pensei assim, bom, eu enxergava mal e não sabia. Isso me levou a lembrar de uma passagem bíblica muito interessante. Lá no livro de Juízes, no capítulo 3, Juízes conta a história de uma época em que o povo de Israel viveu ainda sem um rei humano, né? Então foi depois da conquista da Terra Prometida até ali chegar na época, vamos dizer assim, do profeta Samuel. A época dos juízes, o tempo dos juízes compreende esse espaço de tempo. Dali quase 500 anos, por aí. Então, levando isso em conta, nessa época, o livro da Bíblia que se dedica a contar o que aconteceu nessa época, Juízes é o nome desse livro, lá no capítulo 3, verso 7, está escrito assim: os israelitas, né, o povo de Israel, fizeram o que Jeová, o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Então, só este versículo. Bom, em várias traduções bíblicas, eu estou usando a Nova Versão Internacional, é dito que e o povo de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor, aos olhos de Jeová. Então, o povo de Israel, para eles estava tudo bem, estava tudo normal. Eles viram as pessoas ao redor, as nações ao redor deles, fazendo aquelas coisas e começaram a fazer também. E para eles estava tudo normal. Eu estou fazendo o que os outros povos já fazem, nós estamos fazendo isso, então está tudo bem. Mas aos olhos de Deus, aquilo estava errado. E por que eu lembrei dessa passagem quando eu comecei a usar óculos? Porque quando eu coloquei o óculos eu vi o quanto eu enxergava mal. E a Bíblia é como se fosse o óculos para a nossa vida. Se você passar a enxergar as diversas situações da sua vida, o seu comportamento, o comportamento das pessoas que te cercam, o mundo de uma forma geral, você vai ver o quanto o mundo é errado. Você não tem que pensar igual a todas as pessoas, você tem que pensar conforme o padrão de Deus para a nossa vida. É assim, quer as pessoas creiam ou não creiam, todas elas serão julgadas pelo padrão de Deus e não o padrão do mundo. Então, a sociedade ela se corrompe dia após dia, as pessoas vão se corrompendo dia após dia. Né? Cada vez a indecência, a imoralidade, a destruição de famílias são colocadas como coisas naturais. Né? A falta de compromisso das pessoas umas com as outras, né? A falta de compromisso com o casamento, a falta de compromisso com amizade, né? Parece que é exaltado na cultura, é exaltado nos relacionamentos, mas isso não é o padrão de Deus. Isso não é o padrão de Deus. O povo de Israel fez o que era mal, fez o que Deus reprova, mas eles estavam aprovando, todo mundo estava aprovando, mas Deus reprovando o comportamento. Então, que a partir de hoje você coloque os óculos da palavra de Deus para enxergar as coisas ao seu redor, inclusive o próprio comportamento, e que a gente siga o padrão de Deus para a nossa vida. É esse o óculos que a gente precisa usar de verdade, o óculos da Bíblia. Enxergue tudo conforme a palavra de Deus. Não faça o que Deus reprova, ainda que as pessoas ao seu redor
aprovem isso. E se você ler o livro de Juízes, leia esse livro, você vai ver quantas lições importantes você vai enxergar, e essa expressão aparece em todo o livro. E o povo de Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, né? Tornaram a fazer o que o Senhor, o que Jeová reprova, né? E aí Deus deixou que eles fossem entregues nas mãos dos inimigos, mas aí o povo se arrependia e Deus libertava eles das mãos dos inimigos. Então, faça o que Deus aprova. Siga a palavra de Deus para a sua vida. Que a gente viva assim. Que a paz seja contigo e até uma próxima mensagem.